Olá, caríssimos alunos. Na aula de hoje, iremos abordar os temas manejo e alimentação de novilhas, manejo reprodutivo, manejo de vaca da cobertura ao parto, métodos de secagem de vacas, manejo alimentar, manejo sanitário, administração de medicamentos e composição do rebanho e sua importância no manejo. Vamos iniciar abordando o manejo e alimentação de novilhas. Bom, dentro do manejo e alimentação das novilhas, nós temos um principal objetivo de criação dessas novilhas dentro do rebanho. Qual é este objetivo? Este objetivo é a reposição do rebanho. Então nós precisamos repor as vacas que estão ficando velhas, as vacas que têm algum problema reprodutivo, as vacas que têm baixa produção. Então o objetivo de criar as novilhas é a reposição do rebanho. E como deve ser o manejo dessas novilhas a partir dos 6 meses de idade? Então nós temos que priorizar que essas bezerras sejam criadas em lotes de pequenos animais. Nós temos uma imagem aqui ilustrando isso, para que nós conseguimos dar uma maior atenção para essas novilhas. Afinal de contas, as novilhas serão as futuras vacas, serão as futuras produtoras de leite. E essa fase que vai dos 6 meses até a puberdade, início da vida reprodutiva das novilhas, é muito importante para o bom desempenho do animal na sua vida produtiva. Como deve ser a nutrição dessas novilhas de reprodução? Nós temos que ter o objetivo desta nutrição para que esta novilha consiga ter o seu primeiro parto, por volta de 2 anos até 2 anos e meio de idade. Então esse é o nosso objetivo e a nutrição tem que ser adequada para que nós conseguimos alcançar este objetivo do nosso primeiro parto aí aos 24 meses, no máximo aos 30 meses de idade destas novilhas. E este manejo, ele vai depender da raça que a gente está criando, do ganho de peso que a gente quer proporcionar a essas novilhas. O manejo da nutrição dessas novilhas de reprodução, geralmente ele acontece em pastejo e com uma suplementação de alimento concentrado. Lembrando que nesta fase é importante a gente ter lotes pequenos e um acompanhamento mais próximo desses lotes para que a gente consiga garantir aí a idade ao primeiro parto. Em relação à idade ao primeiro parto, nós trouxemos para vocês esta tabela que mostra a idade ao primeiro parto de diferentes raças de acordo com o tamanho, o porte do animal. Então, nós pegamos aqui, nesta primeira linha, como exemplo, a raça holandesa, e aí nós ilustramos aí para vocês, desde o peso ao nascimento dos bezerros, que vai variar entre 40 e 45 quilos, o peso dos animais quando inicia a vida reprodutiva, que a gente está colocando a inseminação artificial. Então este animal da raça holandesa ele vai estar pesando entre 360 a 400 quilos, com 14 a 16 meses
de idade e o peso aparição. Nós sabemos que os animais vão ter lá o tempo de gestação, nesse período de gestação também há um ganho de peso. Então esse animal da raça holandesa aí, ele deve estar pesando entre 544 quilos e 620 quilos. E com a idade aí entre 23 e 25 meses, que é a idade que a gente está colocando aí ao primeiro parto, né? O próximo aí dos 2 anos de idade. Para que isso aconteça, este animal, do dia do seu nascimento até a idade do primeiro parto, ao dia do primeiro parto, ele tem que ganhar uma média de peso diário de 740 gramas para que isto aconteça na vida produtiva e reprodutiva do animal. Bom, continuando o exemplo, nós pegamos uma raça de grande porte aqui como exemplo e é diferente em termos para raças de pequeno porte. Aí nós estamos exemplificando a raça Jersey, como uma raça de pequeno porte. Então os animais nascem com peso menor, entre 25 e 30 quilos, são inseminados também com peso menor, 225 a 260 quilos, a idade um pouquinho mais avançada, entre 13 e 15 meses, a idade um pouco menos inferior, melhor dizendo, o peso, aparição, 360 quilos a 425 quilos, e aí a idade variando entre 22 e 24 meses. Reparem que são os animais que são mais precoces, né, em termos reprodutivos. E necessitam também de um ganho de peso menor diário, médio aí do seu nascimento até a idade ao primeiro parto, né, ganhando aí 500 gramas por dia. É importante ressaltar que este ganho aqui, ele vai variar de acordo com o porte do animal. Então, raças de animais de porte maior, de grande porte, nós temos maior ganho de peso diário necessário. Consequentemente, é uma nutrição que tem que ser melhor adequada. E animais de raças menores, eles vão ter um ganho de peso menor porque o peso adulto deles é menor. E as nossas raças zebuínas que nós trabalhamos aqui no norte de Minas para a produção de leite, principalmente a Giro-Holanda, ela fica aqui nas raças comparadas com as raças de médio porte. Tá? Então a nossa referência para os animais cruzados que nós trabalhamos aqui no norte de Minas são essas raças de médio porte. Então os animais vão entrar em período de acasalamento, de inseminação artificial, pesando aí por volta 275 a 300 quilos de peso vivo, por entre 13 e 15 meses, tá? E com parição aí entre 22 e 24 meses. Para isso é necessário um ganho de peso diário aí de 600 gramas. O que é isso? É importante para a gente. Nós temos um período que a gente consegue isso aqui facilmente, que é o período da chuva. Então esse período chuvoso, nós conseguimos tranquilamente aí, com o rebanho em pastejo, esse ganho de peso. Mas nós temos um outro período, que é o período seco do ano, que aí a gente vai precisar de uma atenção especial com suplementação de alimento volumoso e de alimento concentrado, para que os animais consigam esse ganho de peso aí de 600 gramas dia. Então, para que a gente tenha sucesso aí na criação das novilhas e que elas cheguem à vida produtiva na idade de os 2 anos, ou no máximo com os 30 meses, 2 anos e meio, é preciso ter esta atenção aí e conseguir esses ganhos médios diários aí para a gente ter sucesso nessa empreitada aí. Bom, continuando esse manejo alimentar das novilhas,
a gente trouxe uma outra tabela aí mostrando a importância desse manejo alimentar e dessa idade ao primeiro parto para a gente manter o rebanho estabilizado. Então, um exemplo que a gente tem nessa tabela 1 é um rebanho estabilizado de 100 vacas, e aí a gente considerou várias taxas de descarte, iniciando aí com 20%, que é o mais utilizado, chegando até 34%. E utilizamos dentro disso daí também várias idades ao primeiro parto. Então, vamos um exemplo, se a gente tiver uma propriedade com 20% de taxa de descarte ao ano e a idade ao primeiro parto dessas novilhas ocorrer com 22 meses, nós teremos a necessidade para manter o rebanho estabilizado de criar 40 novilhas dentro deste rebanho. Mas se a idade ao primeiro parto passar, por exemplo, para a data limite que a gente está colocando da idade ao primeiro parto, de 30 meses, nós já passamos de ter a necessidade de, ao invés de criar 40, criar 55 novilhas dentro deste rebanho, para que a gente consiga manter esse rebanho estabilizado. Então, quando a gente aumenta a idade ao primeiro parto, nós também aumentamos a quantidade de animais de reposição que a gente precisa ter no rebanho para manter esse rebanho estabilizado. E quando aumenta a taxa de descarte, esse efeito ainda é maior. Vamos pegar o exemplo aqui com 24 meses. Se a gente tiver 22 meses de idade ao primeiro parto, nós precisamos de 48 animais, né? E se a gente passar para 30 meses, a necessidade já vai ser de 66 animais no rebanho. Então, a idade ao primeiro parto, voltamos a ressaltar, ela é muito importante. Além de iniciar mais cedo a vida produtiva, você tem uma necessidade de um número menor de animais de reposição no rebanho. Então, tratar das novilhas de reposição muito bem é um bom investimento para a propriedade. Você diminui os animais de reposição que é necessário dentro do rebanho. A seguir, vamos apresentar os principais manejos reprodutivos utilizados na produção de bovinos leiteiros. Os principais manejos reprodutivos utilizados na bovinocultura de leite, eles são baseados em alguns princípios gerais. Então, antes da gente falar dos manejos reprodutivos, é importante a gente ter o conhecimento desses princípios gerais. Quais que são os princípios gerais que a gente tem que ter em mente quando se fala em reprodução de bovinos? Primeiro, a gestação dos animais. Gestação dos bovinos é por média aí de 280 dias, variando aí de 275 até 285 dias. É o período de gestação dos bovinos. Quando que deve acontecer a cobertura ou a inseminação artificial dessas vacas, né? Isso tem que acontecer entre 60 dias a 90 dias pós-parto. Então, a vaca pariu hoje, daqui a 60 ou no máximo 90 dias, ela já deve estar coberta ou inseminada e iniciando uma nova gestação. Se a gente conseguir essa cobertura ou inseminação artificial neste período de 60 a 90 dias, o que a gente vai ter, teoricamente, dentro do ano? 3 meses da vaca vazia, ou seja, não gestante, e
9 meses da vaca em gestação. Em relação à lactação, o que a gente teria durante o ano? Durante o ano, em relação à lactação, nós teríamos 10 meses desta vaca produzindo leite dentro do nosso sistema de produção e 2 meses que nós chamamos de fase seca da vaca. É o período que a vaca vai estar em descanso, ela não vai estar produzindo leite, ela vai estar se adaptando, se preparando para uma nova lactação. Então esses são os princípios que a gente tem que ter em mente quando se fala no manejo reprodutivo. Na apostila vocês irão encontrar com maiores detalhes esse manejo reprodutivo. Bom, nós dividimos o manejo reprodutivo em 4 fases. A primeira fase é a fase da parição e início de lactação. Nesta fase, é uma fase que requer alguns cuidados. Observação da parição, que nós iremos ver mais à frente, e aí qualquer trauma que tiver nesta parição, qualquer problema que tiver nessa parição, ela tem influência direta no manejo reprodutivo, e aí nós não conseguimos aqueles 60, 90 dias pós-parto para que a vaca esteja prenha novamente, e o início da lactação. O início da lactação é um início que a vaca requer alto requerimento energético e de proteína, né? Então nós precisamos preocupar bastante com a nutrição, tá? Com a nutrição desses animais, para que a vaca não baixe o seu score corporal e consequentemente, não deixe de iniciar o seu período reprodutivo. A segunda fase é a fase de cobertura ou inseminação artificial. É aquela fase que nós falamos lá do 60 dias a 90 dias pós-parto. Então, esta fase é quando nós iremos realmente fazer a inseminação artificial ou o touro fazer a cobertura desta vaca para que ela possa iniciar uma nova gestação. A terceira fase é a fase da gestação e lactação. Tá? Esta fase é uma fase que a vaca vai estar nos 2 primeiros terços de gestação e também na fase de produção de leite. É uma fase que a gente também tem que ter alguns cuidados específicos com a nutrição, principalmente para que esta vaca consiga expressar a sua produção de leite sem reduzir bastante o seu score corporal, sem ficar magra demais, para que ela tenha uma gestação normal. E por último, a quarta fase é a fase da vaca seca, né? Que aí quando esta vaca ela parou de produzir leite, então ela não está mais em produção, e é a fase final da gestação. Então essa fase aqui é o terço que a gente chama lá do terço final da gestação, e onde o feto vai desenvolver mais e ela vai se preparar para a nova fase de lactação. Bom, dentro do manejo reprodutivo, eu gostaria de chamar a atenção para os senhores da inseminação artificial. A inseminação artificial ela é uma ferramenta utilizada hoje que tem inúmeras vantagens. A principal delas, que eu gostaria de colocar com vocês, é a utilização de animais superiores. Esses animais superiores, na maioria das vezes, nós não teríamos condições de ter este touro no nosso rebanho, mas a inseminação artificial nos permite a aquisição de sêmen desses animais
e a utilização destes touros nos nossos rebanhos. O que isso significa? Significa que o nosso rebanho vai ter um progresso genético, um melhoramento genético mais rápido. Então você consegue melhorar o rebanho de uma forma mais rápida, encurtar esse tempo aí e sempre estar utilizando animais superiores e com as características desejáveis para o seu rebanho. Entretanto, diferente da monta natural, a inseminação artificial ela requer do produtor, das pessoas envolvidas na produção de leite, um maior envolvimento. Porque é preciso fazer a observação do cio da vaca para que esta vaca seja inseminada, conforme a gente está vendo aqui nesta imagem, no melhor época possível. Então, se a gente não tiver uma boa observação do cio, nós não teremos sucesso na inseminação artificial. E aí, essa observação de cio, ela requer realmente das pessoas envolvidas uma boa dedicação para que isso aconteça e a gente faça a inseminação no momento ideal. Se isso não acontecer, nós vamos fazer a inseminação no momento que não é o melhor, não é o mais adequado, consequentemente, esta vaca não poderá não ficar prenha e nós vamos perder um cio da vaca. Como nós sabemos que o ciclo estral dos bovinos é de 21 dias, aproximadamente 21 dias, nós perdemos aí 21 dias e dificilmente iremos conseguir aqueles números de emprenhar, cobrir a vaca, inseminar a vaca 60 a 90 dias pós o parto. Então a gente tem que ter realmente bastante compromisso aí, cuidado quando se fala em inseminação artificial. Fora as questões de higiene, de descongelamento de sêmen, que são da prática da inseminação artificial, que também requer um bastante conhecimento do operador e comprometimento com o sistema. Mas a inseminação artificial é uma excelente ferramenta e que nos permite utilizar animais superiores que provavelmente a gente não conseguiria ter no rebanho se não for por meio da utilização do sêmen desses animais. Apresentaremos a seguir os manejos da vaca, da cobertura ao parto em rebanhos leiteiros. Bom, o manejo da vaca, da cobertura ao parto, são diversos, mas nós separamos dois períodos importantes aqui para destacar para os senhores. O primeiro período que nós colocamos aqui é o período da cobertura ao parto. Esse período, nós temos que lembrar que a vaca, ela está em gestação e também em lactação. Então, nós precisamos ter o que nós chamamos de controle zootécnico, de escrituração zootécnica, para a gente observar este animal e determinar o melhor manejo para este animal. Neste período, nós temos que pensar que a vaca tem que expressar o seu potencial de produção de leite e temos que pensar também que ela tem que manter uma gestação. Ela está com um feto na barriga. Então é um período que a gente, muitas vezes os produtores erram por pensar apenas na lactação. Mas a gente tem que pensar na lactação e na gestação. E como que a gente faz esse monitoramento no visual? Esse monitoramento no visual, ele é feito pelo score corporal do animal. Nós utilizamos
para os bovinos um score corporal que vai, os bovinos leiteiros, de 1 a 5, considerando o 1, o animal muito magro, e o 5, o animal que está muito gordo. Então, nos rebanhos leiteiros, nesta fase, nós precisamos monitorar esse score corporal. Fazendo o monitoramento desse score corporal, o animal ficando aí com o score próximo a 3,5 na produção de leite, aí neste período nós temos a certeza que as exigências desse animal, tanto para a lactação quanto para a gestação, ela está sendo atendida. Então esse é o cuidado que nós temos que ter neste momento. E eu destaquei para vocês aqui no segundo item o manejo no momento do parto. Isso é um erro comum que a gente observa em algumas propriedades, que é trazer as vacas para ocorrer o parto ou aparição no curral. E isso é o pior manejo que nós podemos fazer. Por quê? O curral é um dos ambientes mais contaminados da propriedade. Então, nós vamos trazer esta vaca para parir, trazer esse bezerro para nascer num ambiente totalmente contaminado ou com grande contaminação. Então, o ideal é que nós temos piquetes exclusivos, para a aparição das vacas. É o que nós chamamos de piquetes maternidade. Esse piquete maternidade ele deve ficar próximo à sala de ordenha, próximo à casa, para que o tratador, a pessoa que cuida do rebanho, possa observar o parto e ver se há necessidade de alguma intervenção nos partos. Na maioria dos partos dos bovinos não há necessidade de nenhuma intervenção humana. Então a gente tem que ter esse cuidado. A vaca ela tem um comportamento natural ao parto e não trazer esses animais para nascer em um ambiente contaminado. Diferentemente do que a gente tem visto aí, que algumas pessoas pensam que tem que trazer para o curral para evitar que o bezerro morra no pasto, para evitar que animais possam atacar esse bezerro recém-nascido. Nós temos que ter realmente piquetes maternidades, que é o melhor local para o nascimento dos bezerros. Então, dentro do manejo da vaca, da cobertura ao parto, a gente queria chamar a atenção para vocês, para esses dois pontos aí. Na apostila vocês vão encontrar mais detalhes em relação a esse período e a este manejo. Vamos conhecer os métodos de secagem de vacas leiteiras. Antes de iniciar descrevendo para os senhores os métodos de secagem de vacas leiteiras, é necessário a gente responder algumas perguntas. Primeiro, o que é secar uma vaca leiteira? Secar uma vaca é interromper a sua produção de leite. Então, nós vamos fazer com que essa vaca pare de dar leite. Essa é a intenção de secar a vaca, interromper a produção de leite da vaca. E por que nós queremos secar uma vaca? É porque esta vaca ela precisa de um intervalo entre as lactações. Não é interessante que ocorra lactações seguidas. Por que isso não é interessante? Nós sabemos que lactações que não são interrompidas, lactações seguidas, a segunda lactação, ela vem com uma menor produção. Além disso, nós temos um desgaste muito grande do
animal, que reduz aí a vida útil, o tempo de permanência deste animal no rebanho. E aí, qual que é o tempo ideal deste intervalo? Como nós falamos anteriormente, o período ideal daí da gente ter de vaca seca, desse período de secagem, é de 60 dias. Bom, a outra pergunta é, quando se deve secar esta vaca? Primeiro ponto é, se a secagem é para o intervalo, nós vamos secar esta vaca quando a gente vai atender o tempo que nós colocamos aqui de 60 dias. Então, a gente vai secar essa vaca 60 dias antes do parto. Então, vamos ter este período de vaca seca. Pode ocorrer outras situações que a gente deseje secar a vaca que não seja para ocorrer o intervalo entre a lactação. Por exemplo, vacas que diminuíram a produção de leite a chegar numa quantidade que ela é inviável a manutenção da sua lactação. E aí a gente vai fazer essa secagem por causa da baixa produção da vaca e não para interromper a lactação e permitir um intervalo entre lactações. Bom, como fazer a secagem das vacas? Nós temos diferentes métodos de secagem. Existem alguns métodos que são mais simples e mais curtos, outros métodos que demoram até 5 dias, 6 dias para a secagem das vacas. Na apostila vocês vão encontrar a descrição de 2 métodos de secagem de vacas aí. O que é importante, independente do método de secagem das vacas, é que a gente tenha em mente que para a gente secar uma vaca leiteira, nós vamos ter que reduzir, diminuir o alimento, tá? E também nós vamos ter que alterar os fatores que provocam ou que ajudam a promover a ejeção e produção do leite. Quais são esses fatores, né? Os fatores é a sala de ordenha, a presença da vaca na sala de ordenha, rebanhos que trabalham com bezerro ao pé da vaca, é a presença do bezerro. A presença do bezerro. Outra situação é o fornecimento do alimento concentrado. E, por último aqui, a gente destaca a presença da vaca no grupo de vacas em lactação. Então, esses 2 princípios são utilizados em todos os métodos de secagem de vaca. Nós vamos reduzir a alimentação dessa vaca e vamos alterar os fatores que ajudam a produção e ejeção do leite. Então, independente do método que a gente escolher, esses são os 2 princípios que estão em todos os métodos de secagem de vacas. A seguir, apresentaremos os manejos alimentares de vacas em rebanhos leiteiros. O manejo alimentar nos rebanhos leiteiros, eles possuem 3 fases que a gente gosta de destacar. E aí essas fases, elas estão relacionadas com o ciclo produtivo. Então, nós chamamos de estágio de lactação. O primeiro estágio é o estágio inicial da lactação,
O segundo é o estágio intermediário da lactação e, por último, o estágio final da lactação e o período seco da vaca, onde que ela não está em lactação. Independente deste estágio, nós temos sempre que balancear na dieta dessa vaca a exigência de proteína, a exigência de energia. Nos ruminantes nós usamos os nutrientes digestíveis totais, né? Qual que é a percentagem de nutrientes digestíveis totais que o animal necessita, e os minerais da dieta desses animais. Então, nós temos que ajustar esses nutrientes de acordo com a fase de lactação. Nós sabemos que isso acontece um aumento das exigências no início da lactação e ele sobe quando chega no final da lactação, nós temos uma redução dessa exigência. Por que que acontece? Porque a curva do leite, ela acontece, a curva de produção do leite, ela acontece mais ou menos desta forma. Então, nós temos aqui um pico de produção de leite, que ele varia aí por volta dos 60 no máximo aí 75 dias, é onde que a gente tem o pico de produção, e depois a exigência, a produção vai diminuindo e, consequentemente, a exigência também vai diminuindo. Ainda dentro do manejo alimentar, nós temos o manejo de animais totalmente confinado, mas temos também o manejo em sistema de pastejo. E o pastejo nós diferenciamos eles em 3 tipos. É o pastejo contínuo, onde os animais permanecem no pasto durante todo o ano. Temos o manejo alternado, onde que nós temos aqui diferentes pastos e os animais permanecem um tempo em um, depois vai passando para outros pastos. E o manejo de pasto rotativo, onde nós temos diversos pastos e os animais vão rodando entre estes pastos. Para a gente implementar um manejo de pasto rotativo, nós precisamos saber do número de piquetes que a gente precisa ter dentro da propriedade. Como que se calcula esse número de piquetes? É o período de descanso, que aí vai variar pelo tipo de forragem que se tem na propriedade, se é um pasto de braquiária, se é um pasto de um outro capim, um Tanzânia, um Mombaça, por exemplo, e aí ele varia entre 30 e 35 dias o período de descanso, e o período de pastejo, que esses animais vão permanecer dentro do piquete. Isso daí pode variar desde um dia, que a gente colocou 3 dias para vocês, mas tem desde um dia a no máximo aí os 7 dias. Faz-se essa divisão e acrescenta mais um. Aí nós calculamos, conseguimos inserir aí, calcular o número de piquetes necessários para trabalhar com pastejo rotativo dentro da propriedade. Agora, vamos conhecer os principais manejos sanitários em rebanhos leiteiros. As doenças nos bovinos são diversas, mas para facilitar o nosso estudo, nós dividimos o manejo sanitário em rebanhos leiteiros em 5 grupos. O primeiro grupo são das doenças parasitárias. Essas doenças parasitárias, elas são provocadas por vermes, carrapatos, mosca do chifre, berne, são os ectoparasitas e endoparasitas. Então, os ectoparasitas são os parasitas externos aos animais. Então, nos bovinos, o carrapato tem grande importância econômica e a mosca do chifre também, tá? Então, destaco esses dois aí, a gente tem que fazer o controle. Nos animais leiteiros,
O controle ainda é mais complicado, porque no momento que a gente utiliza esses inseticidas, carrapaticidas, mosquicidas, nós não podemos aproveitar o leite, existe um período de carência aí. O outro grupo é o grupo das doenças infecciosas, então são doenças causadas por bactérias, vírus, micróbios, salmonelose. Nós estudamos aí quando a gente viu as doenças dos bezerros, né? Então, o paratifo dos bezerros, que é uma salmonela. O outro grupo, o terceiro grupo, são as doenças carenciais. Essas doenças carenciais, elas estão intimamente ligadas com a nutrição do rebanho. Então, rebanhos bem nutridos não têm problemas com doenças carenciais. Em bovino, a principal doença carencial que a gente tem é em relação à carência dos minerais, porque os nossos produtores não fornecem sal mineral aos animais, principalmente os rebanhos, as categorias que não estão em lactação, não estão em produção, ou seja, as novilhas, e aí a gente tem alguns problemas de doenças carenciais, seja de minerais ou também pode ocorrer de vitaminas. Animais que recebem sal mineral no coxo também não tem esse problema de doenças carenciais. O quarto grupo é a questão de intoxicação, e aí nós temos intoxicação alimentar causadas por ervas que estão presentes nas pastagens, mas também a gente pode ter problema de intoxicação causada com ureia, que é um ingrediente que nós utilizamos aí nas dietas de bovinos e que, se não bem utilizada, pode causar intoxicação alimentar nos animais. E por último, as doenças genéticas, né? São as doenças hereditárias que possuem pouca representatividade aí, no caso, no manejo sanitário dos bovinos. Em alguns pequenos rebanhos, a gente tem presença de doenças genéticas devido à questão de consanguinidade. Então, o produtor rural, ele mantém o touro no rebanho por muitos anos e esse touro acasala com as suas filhas. E aí, nós temos alguns problemas de doenças genéticas. A seguir, apresentaremos as vias de administração de medicamentos para bovinos leiteiros. Nós já estudamos, no nosso primeiro módulo, as vias de administração de medicamentos, mas é sempre bom relembrar. Então, nos bovinos leiteiros, as principais vias de aplicação de medicamento são as vias subcutânea. Então, nós utilizamos essa região aqui atrás da escápula do animal e também utilizamos essa região do pescoço. Vocês devem lembrar lá da nossa aula no primeiro módulo aí de aplicação, administração de vacinas e medicamentos. Então, essas duas regiões são utilizadas para aplicação de vacinas subcutâneas. Vacina subcutânea é aquela que é aplicada embaixo da pele do animal. E a outra via de administração é a via intramuscular. Então, nós temos aqui o exemplo, né, o número 2. E aí nós fazemos na região posterior do animal, onde que a gente tem aqui a maior quantidade de músculo do animal. Então, é quando a gente quer fazer a aplicação do medicamento dentro do músculo, intramuscular. E, por último, a via endovenosa, que a gente quer aplicar o medicamento direto na veia do animal, que é um animal que está bastante debilitado, nós precisamos entrar com tratamento de forma urgente, e aí a gente pega a veia jugular do animal aqui na base do pescoço. Existem outros medicamentos que são aplicados de via oral, que são aplicados sobre a pele também, os purons e tal, etc. Mas as principais vias são as vias endovenosa, intramuscular e subcutânea. Aqui a gente está vendo a aplicação aí de medicamento por via subcutânea na base do pescoço de um bovino. Iremos apresentar agora
as noções básicas para cálculo de composição de rebanhos leiteiros. Vejamos. Para a composição dos rebanhos leiteiros, nós temos diversos cálculos, diversas metodologias para determinar e fazer o acompanhamento e estabilizar este rebanho leiteiro. A gente citou aqui para vocês, trouxe para ilustrar para vocês o dimensionamento de um rebanho com 60 vacas em lactação. É o nosso ponto de partida. Quando a gente vai determinar o tamanho de um rebanho, dimensionar o rebanho, a gente precisa saber quantos animais nós queremos em lactação. Então, se a gente determinou lá que a gente quer 60 vacas em lactação, nós temos essa primeira fórmula aqui para utilizar. É a percentagem de vacas em lactação. O que é isso? É o período de lactação, que a gente chama de PL, dividido pelo intervalo entre partos. Então, o período de lactação, como nós vimos anteriormente, 10 meses, dividido pelo intervalo entre partos que a gente quer, lá, a nossa meta é chegar a 12 meses, tá? Multiplicado por 100 para a gente passar por percentagem aí. Então, numa situação dessa, e aí cada propriedade vai ter o seu índice, nós temos exemplo aí de 83% de vacas em lactação. Bom, se a gente tem 83% de vacas em lactação, a gente calcula também qual é o número de vacas que a gente vai ter seca, tá? Se eu tenho 83% de vacas em lactação. Então, eu vou utilizar essa segunda fórmula ali para determinar o número de vacas secas. Como é que eu faço? É a percentagem de vacas em lactação, tá? Que é o percentagem de vacas em lactação, vezes o número de vacas em lactação, que a gente deseja, que nós determinamos, dividido pela percentagem de vacas em lactação. Então, no exemplo que a gente determinou lá, eu tenho 83% de vacas em lactação. Isso significa que eu tenho 17% de vacas secas, tá? Vezes o quantitativo de vacas que eu determinei lá no meu rebanho, no início lá, eu quero 60 vacas em lactação, dividido pelo percentual de vacas em lactação que eu tenho, que nós calculamos anteriormente. Esse dado aqui de 83%. Então, vai ser 17 vezes 60 dividido pelo 83. Qual que é o número de vacas secas que eu preciso ter? São 12 vacas secas que vai ter no rebanho. E para a gente determinar o total de vacas no rebanho, é só a gente somar o total de vacas secas mais o total de vacas em lactação. Então, eu tenho 12 vacas secas, mais as 60 vacas em lactação que nós determinamos. Ou seja, o meu rebanho é um rebanho de 72 animais, entre vacas secas e vacas em lactação. Com isso, eu consigo determinar também, aqui para finalizar, o número de partos que a gente tem por mês. Isso como que é calculado? O total de vacas que eu tenho no rebanho, dividido pelo intervalo entre partos do rebanho. Então, o total de vaca nós calculamos, 72 vacas, dividido pelo intervalo entre partos aí de 12 meses que a gente quer. Ou seja, nós temos 6 partos, nessas condições aí, teremos 6 partos por mês neste rebanho. Na apostila, vocês irão observar aí quantos animais por categoria nós teremos numa condição dessa aqui de 60 vacas em lactação. Para finalizar a aula de hoje, vamos propor uma atividade prática para ser entregue na nossa terceira aula. A atividade será a seguinte: vocês deverão fazer um diagnóstico da produção de bovinos leiteiros em sua região. O diagnóstico deverá ser realizado por meio de entrevistas com produtores rurais e visitas in loco. Deverão identificar as raças criadas, o sistema de criação e os manejos utilizados. É necessário que descrevam
a data, o nome do entrevistado e o local onde realizou a visita in loco. Bons estudos e até a próxima aula.